Fala galera, quem está com fome por Jesus faz barulho aí. Glória a Deus, fica de pé onde você está. Eu sei que você acabou de sentar, mas antes de nós entrarmos na palavra eu quero orar, então eu pedi para você ficar de pé. Eu quero começar dizendo que para mim é uma honra, um privilégio estar de volta aqui na Connect Global Conference. Quem está com expectativa alta por aquilo que Deus vai fazer nessa conferência, fala para quem é ao teu lado, aumente sua expectativa. Olha para o olho da pessoa e diga: a medida da tua fome vai ser a medida do derramar. Se você tem fome pela unção, você vai ter então um impacto com a unção. Quem pode dizer amém para isso? Glória a Deus. Eu quero agradecer o convite de poder estar aqui com vocês na Advec. Muito obrigado, Pastor Silas Filho, Pastor Felipe Holanda também. É uma alegria estar de volta. E antes de nós entrarmos na palavra, como eu te disse, nós vamos orar. Mas eu quero rapidamente fazer aqui algumas burocracias. Quem aqui já ouviu falar do Dunamis? Alguém? Tá bom. Eu trouxe aqui alguns materiais do Dunamis. Então, se você conseguir, lá no final, você vai para algum lugar que tem aí o material do Dunamis. E eu trouxe aqui o nosso último livro. Fala comigo, Um Poder em Movimento. Quantos aqui querem se mover no poder sobrenatural de Deus? A palavra de Deus diz lá em Marcos 16, que os sinais acompanharão os que crerem. Tem crente aqui? Então os sinais não são só para os pastores, para os apóstolos, missionários, os sinais são para aqueles que crerem. Então curar os enfermos, expulsar demônios, fluir nos dons espirituais. Eu conto aqui diversos testemunhos de universitários que estão fluindo no sobrenatural dentro da universidade, que não é nem cristã, que nem USP, PUC, e eles estão sendo movidos pelo Espírito Santo, levando o reino. Sabe por quê? Se nós não discipularmos o mundo vai discipular a igreja. Então você precisa do poder sobrenatural para você expandir o reino de Deus. E quantos aqui entendem que você é um líder? Você é um líder, você se considera um líder? Levanta a mão, você se considera um líder, tá bom? Fala comigo, next level. Next level significa próximo patamar. Quantos aqui querem que a tua liderança venha para o próximo nível? Tá bom? Fala comigo, a minha liderança, next level, só vai começar no final da minha zona de conforto. Se você quer crescer em liderança, eu quero recomendar esse livro aqui também. Então vira para quem está do teu lado, fala: que bom que você está do meu lado. Olha no olho, até fica desconfortável, diga assim: o teu pai é o meu pai, e o nosso pai é generoso, e você também é generoso. Por isso exerça a tua generosidade e compre um livro do Theo no final do culto para mim, em nome de Jesus. Amém? Tá certo. Glória a Deus. Vocês estão prontos, gente? Erga suas mãos para o alto, repita bem forte comigo, diga: Senhor Deus. Diga bem forte: Espírito Santo de Deus, hoje, ó Deus, me consola com teu abraço. Acima de tudo, Senhor, me transforma. Para onde eu irei, se só o Senhor Deus tem as palavras de vida eterna? Põe tua mão no teu coração, repita comigo: Senhor, renova em mim o primeiro amor. Renova em mim uma paixão pela tua presença. Eu quero aprender a amar. Quero te amar melhor e amar o meu próximo como a mim mesmo. Em nome de Jesus. Se você orou isso com fé, aplauda Jesus com tudo que você tem. Glória a Deus. Você pode se assentar. Como eu já disse, é uma alegria poder estar aqui. E antes de sair para pegar o voo para vir para ministrar, eu tinha reunido a minha família, como a gente faz sempre que eu estou saindo, e a gente ora junto. E a Júnia falou assim: eu queria
estar indo com você, mas não consigo, porque a gente tem uma prole lá em casa, que nem o pessoal fala. Então a gente falou assim, então a Júnia fica, mas ela mandou um beijo para todo mundo que está aqui. E a Júnia, que tem sido essa mulher do meu lado apoiando, e a gente tem tantas histórias por conta dos nossos filhos. Quem aqui está com fé para casar esse ano de 24? Você está com fé? Aí, eu tô te dando uma dica, é só você olhar a mão que está levantada, gente. Fica esperto aí. Deixa eu falar um pouquinho da minha família para você, porque quem sabe isso aqui vai te inspirar um pouco. Isso aqui é a minha família, eu vou pedir aqui para pôr a foto. E a minha família, para alguns, eles falam assim, isso aqui é muita gente. Mas, obviamente, lá estou eu, minha esposa Júnia, o mais velho é o Zeke, o segundo aqui, sem dente, com janelinha, é o Coa. O terceiro, você já viu o rosto do menino aqui, está vendo que ele aqui é um pouquinho fora da caixinha. Esse é o Beni, o número 3. E nós temos a princesinha, a Kayla, que a gente fala que acabou de nascer, mas na verdade já tem 1 ano e meio, mas foi uma grata surpresa de Deus para nós. E nós pensávamos que íamos ficar só com o trio ternura, só com os 3, mas Deus nos trouxe essa surpresa. E como você pode ver, alguns pensam, cara, é muita gente, é uma tribo que você tem em casa, Hayashi. Eu falo assim, bom, se você for para onde eu vou, lá na Jocum, que são os missionários, a média de filho lá é 6 a 7. Daí eu perguntei para um, falei assim, por que vocês têm tanto filho? Ele falou, os muçulmanos estão tendo, a gente também tem que ter. É uma boa razão. Bom, mas a gente decidiu que a gente não tem graça para 6 e nem para 7, a gente vai ficar só com 4. Mas mesmo com 4, lá em casa a gente tem que ter uma rotina. Então antigamente, antes de ter a Kayla, éramos só 3 meninos lá, e a gente então fazia uma rotina que a Júnia falava, você tem que vir aqui me ajudar, você sai da igreja um pouco mais cedo, lá do escritório. Mas a gente chegou então numa rotina que era que eu dou o banho no final do dia, e daí eu preparo eles, nós vamos jantar, e depois do jantar nós vamos fazer o devocional juntos, e eu ponho eles na cama. Agora, para o jantar com 3, ou melhor, para o banho com 3 meninos, eu comecei a entender que a coisa mais fácil era organizar o banho. E sem perceber o negócio ficou que nem fila de fabricação, sabe? Indústria. Então chega 18 horas, é a hora do banho. Então lá em casa as coisas são um pouco mais organizadas, até para dar conta por conta de filhos. Eu falo, vamos lá, 18 horas, pelado, todo mundo, tira a roupa. Vão os 3 meninos no banheiro, tudo pelado. Daí eu já ligo a água, espero ficar quente a água, morninha. Daí eu começo a falar assim, vamos lá agora, molhado. Passa um debaixo do chuveiro, eu falo, Zeca, sai daí. Coa entra debaixo do chuveiro, agora sai daí. Beninha entra debaixo do chuveiro, beleza. Agora vem shampoo, daí eu já boto shampoo, já estou na porta do chuveiro. Vai 1, vai 2, vai 3, agora enxágua 1, enxágua 2, enxágua 3, agora volta de novo, passa sabonete, estrelinha. Enxágua 1, enxágua 2, enxágua 3, daí seca, e agora vai lá e tem a roupa, já está na cama, vai lá e só põe a roupa, e daqui a pouco nós vamos lá no jantar. Essa é a nossa rotina. Então quando chegou aqui o terceiro, o Beni, ele, que nem eu disse, é um pouquinho fora da caixa. Normalmente os número 3 sempre são assim, não é isso? Põe aqui outra foto dele aqui, por favor. Você tem aqui a foto do Beni, olha aí o rosto dele. Você já vê que o cara é diferente. Agora, não só ele é diferente na personalidade dele, eu lembro que no primeiro ano dele, a gente levou uma vez ele ao pediatra, e o pediatra chegou e falou assim para mim, pai, ele tem uma condição de pele que resseca de uma maneira assim muito acelerada, você vai ter que comprar esse remédio que eu vou te dar, junto com o hidratante, você vai passar nele todo final de banho. Falou, não é nada grave, só tem que cuidar disso. Falei, tudo bem, doutor? Então, adicionando a nossa rotina, tem a parte do hidratante. Só que o Beni tem muita cócega. Então ele não gosta de hidratante, porque fica com muita cócega. Então ele já está começando a ficar esperto, ele tem 3 anos. Ele começou a entender que quando ele termina a secagem, é a hora do hidratante. Então o que ele faz? Ele sai correndo, e eu fico falando, Beni, volta aqui. E daí ele começa a correr pela casa, tudo pelado, tudo balangando. E eu vou correndo atrás tentando pegar ele. Teve um dia
que eu falei assim, eu não vou deixar ele escapar. E eu estava indo para pegar o hidratante, quando ele já sacou, é a hora do hidratante. Pum, pela porta. Eu peguei o hidratante, instinto, eu não pensei. Eu só peguei o hidratante, um punhado de hidratante na mão e eu fiz assim, ó. Fum! Plau! Na nuca, nas costas, todo lugar. O que ele fez? Continuou correndo. Pelado com hidratante, plau! Na nuca. E eu consegui correr atrás dele. Peguei ele, botei ele na cama e comecei a esfregar o hidratante. E daí o Espírito Santo falou comigo, é isso. Falei, é isso o que, Espírito Santo? É isso que eu quero fazer com você. Falei, Deus, mas não estou entendendo. Sabe o que eu fiquei pensando? E eu comecei, sabe, a ruminar esse negócio dentro do meu espírito, que eu senti Deus falando comigo, é isso que eu quero fazer com você. Eu fico pensando em momentos como esse final de semana. Por exemplo, eu e você, nós vamos estar expostos a verdades bíblicas constantes nos próximos 2 dias. Concorda comigo? Agora, uma coisa que eu descobri andando com o Senhor, que não é porque você tem a exposição à verdade, que existe a garantia da absorção da verdade. Sabe, o Benin poderia ficar correndo só com o hidratante nas costas, na nuca dele, mas não quer dizer que o hidratante iria entrar na sua pele. Porque não é só você receber, vai requerer de você um processo para fazer aquilo se tornar parte de quem você é. Por isso que tem crente que vem para a igreja, escuta a verdade, sai pela porta como se tivesse um hidratante espirrado nas costas, mas não está absorvendo a palavra, e a palavra não está tendo efeito. Faz sentido o que eu estou falando? Hoje eu estou dizendo isso e estou te trazendo essa história, porque eu vou ler alguns versículos aqui. Talvez para alguns são poucos, para outros sejam muitos, independente. Tem muita coisa que eu vou falar aqui, e eu quero dizer para você, não é da vontade de Deus que você simplesmente escute, receba, plá, a verdade no teu peito, nas tuas costas, e saia daqui pensando, ah, que culto abençoado. Por isso eu quero te encorajar a você pegar esses princípios bíblicos, e você começar a esfregar isso dentro de você, falar, Deus, eu quero ruminar nisso, eu quero meditar nisso, eu quero repetir isso, eu quero declarar isso, eu quero realmente fazer com que isso venha a ser absorvido dentro de mim. Quem pode dizer amém para isso? Posso ter esse teu compromisso hoje então? Então pega um papel, uma caneta, ou teu celular, teu bloco de notas, a gente vai anotar, porque eu também quero trazer para você hoje algo que tem estado no meu coração. Sabe, eu gosto de pesquisa, eu gosto de estatística, eu sou formado em psicologia, a gente tinha que estudar bastante estatística na nossa faculdade, e então uma estatística que eu sempre fico de olho tem a ver com os evangélicos no Brasil, na América do Sul, no mundo, aonde que existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, a janela 1040, quantas pessoas que vão dormir hoje, na verdade, eu vou te falar, 3,7 bilhões de pessoas vão dormir hoje, sem nunca ter escutado o nome Jesus. Isso em 2024. Então quando eu começo a ler estatísticas, eu começo a entender a urgência da grande comissão. Agora, lendo estatística, você começa a também entender o que Deus está fazendo. Por exemplo, se você for pegar a estatística do Brasil em 1940, a população evangélica do Brasil era 2,7%. Pensa nesse número. 2,7% em 1940. Uma década para frente, 1950, a estatística diz que nós subimos de 2,7% para 3%. Uau, 10 anos, 0,3. Agora, corre então 40 anos para frente, uma geração, 1990. Quem estava vivo em 1990? Levanta a mão aqui. Tá bom. Maioria não está, porque é jovem, são jovens aqui. Mas 1990, deixa eu te dizer uma coisa. O Brasil tinha 9% de evangélicos. Você está vendo essa curva? Os anos estão passando, daqui a pouco essa curva está se tornando cada vez mais íngreme, porque se você for pegar 9% em 1990, em 2022... FGV, Fundação Getúlio Vargas, obviamente você sabe, não é uma instituição cristã.
é uma instituição secular. FGV publicou um estudo em 2022 dizendo que o Brasil estava em 33% evangélico. Só que a coisa interessante desse estudo era que eles já faziam uma projeção para 2033, pela primeira vez na história do Brasil, evangélicos seriam a maioria com 51%. Agora, eu estou falando de 51% de um país, conservadoramente dizendo, 210 milhões. O que significa 107, 108 milhões de evangélicos. Você tem noção disso? Daqui 10 anos, ou melhor, na verdade daqui 8 a 9 anos nós estaremos nesse patamar, de acordo com a FGV. Agora, interessante também, dados da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, diz que hoje, 2024, de uma maneira muito conservadora, vamos dizer que nós somos 70 milhões de evangélicos no Brasil. Muita gente. Pessoal, 70 milhões de evangélicos no Brasil. Só para você ter uma noção, a população da Argentina é 45 milhões. Para pensar nisso, 70 milhões de evangélicos no Brasil em 2024. Só que olha só, dos 70 milhões de evangélicos hoje, 40 milhões, mais que a metade, 40 milhões, são evangélicos abaixo de 35 anos de idade. O que eu estou dizendo? Que a população da Espanha é a quantidade de jovens evangélicos brasileiros. É isso que eu estou dizendo. E com isso, eu vejo duas coisas: uma ameaça e uma oportunidade. Qual que seria a ameaça, Theo? A ameaça é que nós somos a geração que veremos o Brasil majoritariamente evangélico. Não a geração do teu avô, não a geração do teu bisavô, a tua geração. E alguns poderiam pensar: a minha geração e a geração dos meus filhos e dos meus netos. Não sei, é justamente que está aí a ameaça, porque eu e você, como diz o dito popular, estamos com a faca e o queijo na mão para fazermos uma diferença, porque existe uma janela de oportunidade sobre nós. A nossa geração, você que diz 40 anos para baixo, levanta a mão, você tem 40 anos para baixo, bem alto, levanta a mão, acena para mim e olha ao teu redor. A maioria esmagadora desse lugar. É a tua geração, a nossa, no nosso turno, que nós temos como nunca antes na história do Brasil a oportunidade de vermos o cumprimento de Mateus 28:19. Ide, fazei discípulo das nações. Para pensar nisso, essa é uma oportunidade, mas a ameaça é que se nós não fizermos, nós também estamos provendo todas as evidências para o fracasso do evangelho que nós vivemos. Porque você tem hoje uma molecada que nem os meus meninos, 8 anos, 7 anos, entendendo que toda vez que o papai vai para o porto para ir pregar o evangelho, eu pergunto, só para vocês entenderem, para não ser aquele filho de pastor revoltado: o que o papai está fazendo? Papai vai viajar. Eu estou indo para passear? Não, o papai está indo para pregar a palavra de Deus, é o ministério do papai. Tá bom, por que eu estou pregando a palavra de Deus? Porque o evangelho transforma. A gente faz isso toda vez. Então eles falam, não sei se eles estão entendendo, mas eles falam, porque o evangelho transforma. Mas um dia, quando meu filho tiver com 18 anos de idade, ele vai ter um raciocínio próprio. Ele vai conseguir fazer sua própria análise. Ele vai chegar e falar assim: pai, calma aí, estamos em 2034. O Brasil tem 53% de evangélicos. Por que a gente não conseguiu ainda erradicar certos males sociais, as injustiças, a pedofilia, a corrupção? Faz sentido o que eu estou falando? Por que as nossas famílias não são as mais saudáveis? Faz sentido o que eu estou falando? Essa é a ameaça. Por isso, hoje eu quero falar sobre o que nós estamos experimentando, que é uma janela de oportunidade. Eu quero falar hoje sobre o mover de Deus que você consegue traçar desde 1940 até antes, com a vinda dos missionários que trouxeram o evangelho ao Brasil, e você começa a ver então essa curva nos últimos 50 anos cada vez mais íngreme. Nós estamos experimentando o mover de Deus.
Eu sei que muita gente está apontando para aquilo que o diabo está fazendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: se o diabo está fazendo alguma coisa, Deus está fazendo muito mais. E você e eu precisamos olhar o que Deus está fazendo. Existe um mover de Deus. Quantos aqui querem participar do mover de Deus? Levanta a mão. Hoje eu quero falar como é que você e eu, nós podemos sustentar o mover de Deus. Você está pronto comigo? Eu quero trazer aqui 5 princípios bíblicos que a palavra nos ensina de como é que você sustenta um avivamento, como que você sustenta um despertar, como que você anfitria a presença de Deus, porque eu creio que está na nossa geração a oportunidade, galera, presta atenção, está na nossa geração a oportunidade de vermos um avivamento que pode culminar numa reforma. Nunca antes aconteceu isso na história do Brasil. Você vê uma nação que experimenta um avivamento, porque o avivamento sempre começa na igreja, e daí ele começa a espirrar, esparramar para dentro da sociedade através de você, que é um ministro de tempo integral. Independente de onde você está atuando. Faz sentido o que eu estou falando? Se eu e você queremos de fato sustentar e sermos bons anfitriões do mover de Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o que acontece lá em João capítulo 5. Agora eu não vou ler o texto de João 5 por conta do tempo, mas em João 5 você tem um milagre do tanque de Betesda. Quem lembra desse milagre do tanque de Betesda? Agora, o texto diz que no tanque de Betesda, os cegos, os surdos, os paralíticos, olha só o que o texto bíblico diz. Ele diz, os inválidos. Essas pessoas eram consideradas inválidas. Eles ficavam perto do tanque de Betesda, na borda, nas margens. Mas por que eles estavam lá? Eles estavam lá porque eles estavam esperando um agitar das águas. Porque acontecia um fenômeno sobrenatural de um anjo que ele agitava as águas, e se naquela janela de oportunidade do agitar das águas, o primeiro enfermo caísse dentro da água, ele sairia completamente curado. Se eu e você quisermos de fato sustentar o mover de Deus, se estiver anotando, anota isso aqui. Número 1, eu e você precisamos saber reconhecer o agitar das águas. O que significa isso? Significa que eu e você precisamos ter aquilo que esses inválidos tinham. Talvez eles não tinham audição, talvez eles não tivessem vista, talvez eles não tivessem movimento, mas o que eles tinham é algo que muitos que têm todas as faculdades plenas físicas carecem: discernimento. Eles tinham olhos espirituais para enxergar o que estava acontecendo no âmbito que estava além daquilo que era físico. Eles estavam entendendo, tem um anjo, daqui a pouco o anjo desce, ele vai agitar as águas, se a gente pular, nós precisamos reconhecer o momento da ignição. Por que isso? Porque todo mover de Deus tem um momento de gatilho. Para pensar na tua vida, você que já viveu o primeiro amor, você que já viveu esse avivamento pessoal, eu dizer uma coisa: se você fizer a engenharia reversa, você chega naquela noite aonde você foi tocado por Deus de uma maneira como nunca antes você foi tocado. Lá é o teu tanque de Betesda. Talvez foi uma vigília, talvez foi o Connect Global Conference do ano passado, retrasado, seja o que for, foi um culto, foi um retiro, eu não sei, mas talvez você sozinho no teu quarto, orando no teu cantinho, lendo a palavra, e pum, a presença de Deus vem, acende teu coração. Você tem um momento de ignição, porque todo mover de Deus tem um ponto de partida, são janelas de Kairos, e quando Deus abre essas janelas de Kairos, fala comigo, Kairos. Sabe, a palavra Kairos significa tempo no grego, mas não é só qualquer tempo, é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade soberana de Deus. Deus nos dá Kairos. Eu gostaria de sugerir a você que nós estamos vivendo um Kairos sobre a nossa geração. E é necessário que eu e você venhamos ter discernimento para reconhecer, é o Kairos de Deus. Se nós quisermos ver o mover de Deus, precisamos começar reconhecendo. Esse agitar das águas, ele é muito mais importante no mundo espiritual do que físico. Romanos 7, versículo 11, se você conseguir chegar lá, chega lá comigo. Eu vou lendo aqui alguns versículos, quando você
não conseguir chegar, só anota a referência, depois em casa você lê e medita em cima disso. Mas Romanos 7:11, Paulo diz: pois o pecado, aproveitando a oportunidade, fala comigo, oportunidade. Olha só, o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento. O mandamento deu para o pecado uma oportunidade. Me enganou e por meio do mandamento me matou, diz Paulo. Gente, se você acha que não é tão importante reconhecer as águas, deixa eu te dizer uma coisa, o agitar das águas, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo, ele entende o poder de oportunidades. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha o texto, ele fala assim, houve uma oportunidade para trazer morte à minha vida. Todo mundo sabe que morte é a consequência do pecado, sim? O salário do pecado é a morte. Então vamos fazer esse raciocínio. Se eu tenho morte aqui, eu tenho morte porque eu tive pecado aqui, sim ou não? Tá bom, eu tenho pecado aqui porque eu tive uma infração aqui, sim? Eu só consigo ter uma infração se previamente tem uma lei para ser infringida, sim ou não? Lei. Mas por que eu tenho uma lei aqui? Porque quando o homem vem para a terra e Deus cria o homem, ele fala, você é insuficiente. Então Deus, na antiga aliança, dá a lei para trazer então uma maneira do homem então conseguir cumprir certos requisitos e ter relacionamento com Deus. E o que Paulo está falando é, o diabo viu, existe um mandamento, se existe mandamento, tem oportunidade para infringir o mandamento, se existe oportunidade para infringir o mandamento, vai ter pecado, consequentemente pecado gera morte. O diabo está procurando oportunidade para te desanimar. O diabo está procurando oportunidade para fazer você tropeçar. O diabo está procurando oportunidade para fazer com que você venha se desviar. Agora, glória a Deus que não é só o diabo que entende o valor de oportunidades. Porque o próprio apóstolo Paulo em Gálatas 6, versículo 10, abre aí comigo, Gálatas 6, 10, ele diz, portanto, enquanto temos o quê? Chega lá, Gálatas 6, 10, portanto, enquanto temos, fala comigo, oportunidade. Paulo está falando de novo, valor, poder de oportunidade, ele fala enquanto, o que significa que você não vai ter oportunidade para sempre. Por isso que existe um momento onde ele age, que você tem que reconhecer, Deus está agindo e agitando as águas. Ele fala assim, aproveite essa oportunidade. Vão ter momentos que você vai ter a oportunidade para evangelizar. Você já teve esse momento? Onde você está conversando com alguém, você sente a voz do Espírito Santo falando assim, fala do meu amor para ele. Ah, mas Deus, estou no meio da padaria, que coisa esquisita. Pô, mas Deus, isso aqui não... E daí você fala assim, e daí daqui a pouco a oportunidade passa. Aí você fica pensando, devia ter falado. Alguém já passou por isso? Ou só eu já passei por isso? Você teve uma oportunidade, você tem uma oportunidade para curar um enfermo, você tem a oportunidade de pedir perdão, reconciliar um relacionamento, você tem a oportunidade de levar libertação para alguém que está opresso. Ele diz, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele diz aqui, tenham, Efésios 5,16, Efésios 5,16 diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Achou aí? Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos. Fala comigo, sensatez. Ele diz, mas como sábios. Fala comigo, sabedoria. Quantos querem viver de uma maneira sensata e sábia? Como que eu faço isso, Theo? Versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu quero que você entenda que Deus está fazendo algo único. Que você ore e fala assim, Deus, eu não sei quando vem o próximo mover, contanto que eu não esteja de fora, me põe envolvido de alguma maneira. Eu não quero perder essa oportunidade. Existe uma janela sobre nossa geração, existe uma janela sobre a nossa nação. Eu sei que eu fico repetindo isso para tudo quanto lugar que eu vou, mas pela graça de Deus eu tenho tido a oportunidade de ministrar a palavra, o evangelho em mais de 50 nações. Eu estava 3 semanas atrás voltando da Indonésia. Deixa eu dizer uma coisa, o que Deus está fazendo no Brasil, tá incrível o que Deus está fazendo na Indonésia, mas cara, o que Deus está fazendo no Brasil é diferente.
Existe uma fome aqui, e eu sei que a gente está cheio de problemas, cheio de defeito, mas a graça de Deus está sobre nós nesse momento. Existe uma oportunidade. Eu e você precisamos reconhecer o agitar das águas, e quando vem esse mover, número 2, eu e você precisamos alimentar o mover. Eu reconheço o gatilho, eu alimento o mover. Então, como que eu alimento o mover? Através de jejum e oração, porque eu e você precisamos abastecer o mover com oração. Gente, oração ela é crítica para iniciarmos e vermos e gerarmos o mover, mas oração também é crítica para mantermos o mover. O que sustenta o mover é oração. Faz sentido? E quando eu falo sobre oração, talvez você tenha uma ideia de alguém ajoelhado ao lado da cama, com as mãos assim, falando, e pode até ser assim, mas eu acredito que o Senhor também está nos ensinando algo em 1 Tessalonicenses, abre aí comigo, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala o seguinte, versículo 17: orai sem cessar. Você sabe esse versículo? Então, mas como é que eu vou orar sem cessar? Se eu tenho que estudar, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que criar os filhos, se eu tenho que treinar na academia, se eu tenho que, seja o que for você vai fazer, vou viajar. Eu sei, você tem coisa para fazer, assim como eu tenho coisa para fazer. Por isso que o Senhor Deus é tão bom, tão generoso, que nos dá o presente de oração no Espírito. Faz sentido? Você ora no Espírito. Quando você ora no Espírito, você não está orando a partir do teu raciocínio. Nada de errado com você orar com entendimento. Eu e você devemos orar com entendimento, seja no teu idioma, português, inglês, espanhol, seja o que for. Mas é importante que você também venha desenvolver a disciplina de orar no Espírito. E a coisa interessante de orar no Espírito é que você faz uma intercessão de acordo com a palavra, que vem do teu Espírito, aonde o Senhor faz residência. A oração não vem a partir do teu cérebro, ela vem do teu espírito, e ele está orando, dando um bypass no teu cérebro, e pum, pela tua boca. Então você pode, mesmo com a tua mente infrutífera, estar orando os propósitos de Deus na tua vida. Faz sentido? Você pode estar cortando cenoura na cozinha. Para quem está em São Paulo, você pode estar na Marginal, dirigindo, olhando para o Waze. Você está orando, você está orando, você está orando. O que eu estou falando aqui é que nem o teu Wi-Fi. Você está com o teu celular aí na mão? Quando você entrar na tua casa, não vai conectar com o Wi-Fi da tua casa? Automaticamente você já está conectado. Constantemente conectado com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19, não extingais o Espírito Santo de Deus. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Eu fiquei perguntando, Deus, como é que eu vou extinguir o teu Espírito? Como que isso é possível? E eu sinto que é uma resposta tão simples, mas tão forte, é quando você entristece o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo tem emoções? Ele fica triste. Quando certas coisas acontecem, ele fala assim, olha isso aqui, eu estou triste, e ele, não estou falando que você vai perder a tua salvação, mas a presença manifesta que você sentia, ele dá uns 2, 3 passos para trás. Não extinguir o Espírito Santo é você se portar como se você tivesse uma pomba no teu ombro. Imagina isso, o Espírito Santo que é uma pomba, e você tem uma pomba aqui, como que você anda? Com certeza você não anda indiferente à pomba, com certeza você não anda trombando nas pessoas, fazendo barulho, gritando, brigando. Você anda consciente da pomba no teu ombro. E o momento que aquela pomba estiver assustada, ela... Faz sentido o que eu estou falando? Aconteceu um negócio comigo, que às vezes eu tenho até vergonha de falar, mas eu acho que vai te ajudar. 4, 5 semanas atrás. Foi em maio. Foi em maio. Minha esposa falou assim, baby, não esqueça que amanhã os meninos, os 2 mais velhos, eles têm a formatura de faixa do jiu-jitsu. Você tem que ir lá na academia para tirar foto, porque eu não vou conseguir, porque eu tenho aquele outro compromisso, e eles querem muito que você esteja lá para aquela formatura da faixa do jiu-jitsu. Falei, tá bom, pode deixar que eu vou estar lá.
Dia seguinte, de manhã, primeira coisa, oi, bom dia. Não esqueça que hoje tem a formatura de faixa do jiu-jitsu. Você tem que estar lá para... Eu falei, eu sei, que horas vai ser? 15 horas, tá, beleza, eu vou estar lá, beleza. Tô saindo de casa, café na mão, tô indo pro carro. Não esqueça que amanhã, que hoje, 15 horas, você tem o negócio lá dos meninos, eu já sei. Fui pro escritório da igreja. Tô lá no escritório da igreja, ela me liga, antes do almoço. Não se esquece, 15 horas você tem um negócio. Falei, Júnior, você pensa que eu sou burro? É óbvio que eu não vou esquecer. Deu 1 hora depois, ela me manda um WhatsApp. Não se esqueça, aqui está o endereço. Eu falei, eu não vou nem responder. Entrei numa reunião. O que aconteceu? Quando eu me dei conta, eu falei, caramba! Eu catei na hora, peguei no meu celular, botei no Waze, botei o endereço, falei, consigo chegar. Eu vou chegar 15 minutos atrasado. Eu cheguei e falei, pessoal, desculpa, eu tenho que ir embora, senão eu vou levar uma bronca. Peguei minhas coisas, entrei no carro, comecei a botar no Waze, eu comecei a ver, eu comecei costurando, saindo do bairro onde a gente está. Daí eu comecei a baixar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Quando eu cheguei na Marginal, para quem conhece São Paulo, a Marginal que cruza a cidade inteira, eu tô chegando na Marginal como se fosse uma pista expressa. Eu tô chegando lá e eu tenho ainda mais 12 minutos para tirar. O que eu fiz? Falei, eu vou tentar. Comecei a acelerar, baixei 1 minuto. Mais outro minuto, agora só tem mais 10 minutos para tirar. 8 minutos agora. E daí eu olho para minha faixa da direita, não tem ninguém. Tem um carro que está devagar aqui na pista da esquerda. Eu taco a seta e eu faço assim, ó, para ultrapassar. E nessa que eu ultrapasso... Alguém já dirigiu na Marginal lá em São Paulo? Você sabe o que eu estou falando? Tá bom. Você tem um negócio lá em São Paulo que são os motoboys. Sabe o que eu estou falando? Motoqueiro? E motoqueiro, quando ele quer te desaprovar... Tipo que nem o teu pai fazia quando você era menino, ou tua mãe fazia. Ele passa do teu lado, ele faz assim, ó. Tipo... Então, e eu tô assim. Agora, eu pensei, eu vi uma moto vindo assim, ó, rasgada, mas eu tinha dado certo e não tinha ninguém. E quando eu fui, eu pensei, o cara vai me desaprovar. Não, porque você tem um nível de desaprovação, daí você tem um outro patamar, next level. Você tem a injúria, o cara está injuriado. E daí quando o cara está injuriado, ele pegou e fez assim, ó. Falei, caramba, daí na hora eu comecei a ver ele. E ele começou a fazer sinais para mim. E daí de repente o sangue subiu. E daí aquele meu lado, sabe, um pouco colérico, sanguíneo. Comecei a ir atrás dele. O que eu estava pensando? Eu estava indo atrás dele. Daí eu comecei a ter um diálogo. Você já começou a ter um diálogo? Sabe quando tá uma coisa assim, tá a milhão externamente, mas dentro parece que você tá no divã com o teu psicólogo. Eu estava assim, Theo, você tá maluco? Falei, esse cara que tá maluco, ele vai ver agora. Falei, Theo, mas o que você tá fazendo? Você acha que você vai atropelar ele? Eu não sei, mas eu vou chegar, eu vou partir para cima. Você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso? Porque você é pastor, cara. Daí quando ele falou, o diálogo interno falou para mim, você é pastor? Eu falei, é verdade. O que eu estou fazendo, cara? Que loucura eu estou fazendo. Daí eu comecei a diminuir a velocidade. Diminuir, drasticamente diminuir a velocidade. Daí de repente, o que esse cara fez? Ele diminui a velocidade. E ele fica bem no centro da pista e fica bem devagar. Agora imagina, ele estava indo 120, 130. Agora o cara está indo 60 por hora na marginal. E ele devagar, e ele ficava assim olhando para o espelho. Olhava para mim pelo espelho. Daí de repente eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Vai que o cara está armado. Ixi, agora eu estou lascado. E eu tenho que ver alguma saída aqui. Eu tenho que dar um vazare. Meu Deus, eu comecei já a imaginar, cara, o que eu estou fazendo, cara? Eu falava, não é possível. Daí de repente eu comecei a ir mais devagar. Ele começou a ficar mais devagar. Jogou a moto para a esquerda. Naquela que ele jogou para a esquerda, ele catou, fez assim para mim. Falei, cara, o cara quer falar comigo. Daí eu comecei a olhar a cintura, não vi nenhuma arma. Vi as duas mãos, não tinha nada. Falei, o que ele quer? Ele, abaixei a janela, naquela que eu abaixei a janela, ele já começou a gritar, eu comecei a gritar também. Eu te dei a seta, meu irmão. Falei, mas eu estava vindo a milhão, mas eu te dei a seta. A gente começou esse negócio. De repente parou. A gente ficou. Então ele falou assim, ô Hayat, prazer te conhecer, viu, cara? História verdadeira. O cara me conhecia. Só sei que eu olhei para o retrovisor, é como se eu visse o Espírito Santo no banco de trás.
Subi a janelinha assim, todo manso. Eu ficava assim, Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Fui lá, cheguei no negócio dos meus meninos lá, tirando foto, só pedindo, perdoa, Deus, sou muito carnal, perdoa, Deus. História verídica, aconteceu recentemente. Eu já contei essa história umas 2, 3 vezes, publicamente. Se porventura alguém conhece um motoboy lá em São Paulo, fala para ele que eu estou pedindo perdão. Eu estou arrependido do que eu fiz, mas eu entendi que eu estava entristecendo o Espírito Santo. Agora, eu amo avivamento, e tem um avivamento que avivamento foi um marco, lá na Escócia, na década de 50, as Ilhas Hébridas, um arquipélago no norte da Escócia. Em questão de 2 a 3 anos, 100% dos habitantes lá foram convertidos. E tudo começou por conta de um pastor chamado Duncan Campbell. E as pessoas perguntavam para Duncan Campbell, qual que é o segredo do avivamento? O que é avivamento? E Duncan Campbell tinha uma frase que ele dizia assim: avivamento nada mais é do que uma comunidade saturada em Deus. Uma comunidade saturada em Deus. Sabe, para nós conseguirmos ser uma comunidade saturada em Deus, vai requerer com que nós não venhamos extinguir o Espírito Santo, com que nós venhamos estar constantemente orando sem cessar, porque a oração é a responsabilidade corporativa do derramar de Deus. Uma vez que o Senhor derrama, deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos como uma geração ser a geração mais intercessora da história do Brasil. Essa geração de oração, de conexão com o Senhor e o derramar de Deus, ele não é uma técnica, entenda isso. O derramar de Deus não é uma experiência, o derramar de Deus é algo soberano, sim. E eu acredito na soberania de Deus, sim. Mas não é porque eu acredito na soberania de Deus que eu vou simplesmente deixar a vida me levar. Pelo contrário, eu entendo que o mover de Deus carece de consagração. O mover de Deus carece de nós mantermos isso constantemente, alimentando com oração e jejum. Quem pode dizer amém para isso? Porque quando começa esse gatilho do mover, do agitar das águas, você tem que começar a alimentar ele. E depois que você for alimentando, número 3, reverência é imprescindível. Reverência. Então, mas por que reverência? Porque ao longo da história da Bíblia você vê que os moveres de Deus foram interrompidos por falta de reverência. Porque uma maneira de você ter irreverência ou a falta de reverência é quando você rouba a glória de Deus. Existem 2 maneiras como você pode ter irreverência no mover de Deus. A primeira é quando você rouba a glória de Deus. Nós sabemos que o derramar de Deus, ele não é derramado para a glória do homem, amém? Agora faz o raciocínio comigo. Se a Deus pertence toda a honra, se a Deus pertence toda a glória e todo louvor, naturalmente ele diz, eu não divido glória com homem algum. Eu lembro quando a gente começou o Dunamis lá em São Paulo, 15, 16, 17 anos atrás, naturalmente era uma interrogação para os pastores já estabelecidos na cidade. E eu tive que escutar muita coisa, natural, uma coisa nova, ninguém conhecia. E minha mãe falava para mim assim, só mantenha focado, vai se consagrando, vai trabalhando, os frutos vão falar por si só. Eu lembro que teve talvez a 3ª ou 4ª conferência, teve um mover de Deus sobrenatural, foi um dos picos altos, dos momentos mais altos da nossa trajetória como Dunamis. Eu lembro que minha mãe me puxou de canto e falou assim, olha, isso aqui é de Deus, vai continuar fluindo, contanto que você não roube a glória de Deus. Seja zeloso para dar constantemente glória a Deus. É isso que nós vemos lá em Atos 14, abre aí comigo, Atos 14, Barnabé e Paulo estavam em Listra, numa viagem missionária, e tinha um homem que foi trazido para eles, um homem enfermo, e esse homem, ele era aleijado de nascença, e através da oração de Paulo, foi curado de uma maneira sobrenatural, e as pessoas que testemunharam esse milagre, eles ficaram tão impressionados, olha só o que eles disseram, eles falaram, os deuses desceram até nós em forma humana. Esses caras ficaram tão impressionados, falaram, esses são deuses. Eles pensavam que Barnabé era Zeus e que Paulo era Hermes. Então daí eles começaram a trazer oferendas. E daí, ao trazer oferendas, Atos 14, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. Eles rasgam a roupa e eles gritam, bem extremo. Concorda comigo? Mas por quê?
porque eles entendiam o que está acontecendo no mundo espiritual. Eles disseram: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Estamos só trazendo boas novas a vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. Era o desespero. Eles falaram: não, nós não queremos roubar a glória de Deus. Sabe, esse zelo de não roubar a glória de Deus é na verdade o que alimenta o mover de Deus. Como que isso pode alimentar? Se você for imaginar um garoto jogando bola com o pai, jogando com a mão, está conseguindo imaginar? Tem uma bola, o pai joga para o filho. O pai vai jogar e vai lançar ao filho uma intervenção sobrenatural. Quantos aqui querem experimentar o milagre de Deus na tua vida? Você tá bom. Então o pai pega a bola, ele joga para o filho. Se o filho pegar a bola, pum, da intervenção sobrenatural e sair andando, acabou a brincadeira. Sim ou não? Acabou a brincadeira. Agora, se o filho pegar a bola e falar assim: uau, que intervenção divina! Pai, está pronto? Receba aí toda a glória. Desse lado aqui o pai, pá, meu filho quer jogo. Daí o que ele fala? Filho, mais longe. Daí ele fala: pega agora essa intervenção maior ainda. Daí esse lado o filho fala: uau. Ele pega: uau, pai, receba toda a glória. E assim você vai alimentando, vai e volta. O momento que você pegar a bola e sair, acabou. A irreverência, ela vem no formato de roubar a glória de Deus. Mas não só isso. Segunda maneira, quando você é leviano com a glória de Deus. Geração millennial, geração Z, evangélica brasileira, não se acostume com isso. Não se acostume com os cultos, as reuniões, os ajuntamentos onde a glória de Deus vem. Daqui a pouco aquilo que outras gerações jejuavam, choravam, clamavam para experimentar, você está resumindo como: pô, o culto foi maneiro. Leviano. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando em 2 Samuel 6, abre lá comigo. 2 Samuel 6, versículo 6. O que está acontecendo aqui é, Davi, ele chega ao trono. E quando Davi chega ao trono, a primeira coisa que ele faz, ele diz: aonde é que está a arca de Deus? Nós precisamos restaurar o lugar para a arca de Deus. Nós precisamos trazer a arca para Jerusalém. Mas aonde é que estava a arca? Estava na casa de Abinadab. Então no versículo 6, eles fizeram então todo um trajeto, no capítulo 6, de uma logística para levar a arca para Jerusalém. E no versículo 6 diz que quando eles chegaram à eira ou à esquina de Nacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de fala comigo, irreverência. Estou lendo o versículo 7. Por isso, pela irreverência, Deus o feriu pela irreverência, e ali mesmo ele morreu. Tem um texto que diz, uma versão que diz: ele foi fulminado. Ele foi fulminado ao lado da arca de Deus. Uau, Deus, mas isso aqui é um pouco extremo. O cara estava só querendo ajudar, ele tinha boas intenções. Quantos aqui entendem que você pode ser irreverente mesmo com boas intenções? E aqui você pensaria: Deus, mas ele estava só querendo segurar. Mas uma outra maneira de ver é Uzá. Quem era Uzá? Uzá era filho de Abinadab. Uzá era o cara que cresceu com a arca na sua sala. E talvez quando Abinadab recebeu a arca, o primeiro dia ele reúne a família e fala assim: galera, seguinte, ninguém toca nessa arca. Se vocês tocarem, meninos, se vocês tocarem, vocês vão morrer. O que vai acontecer? A gente vai morrer. Não toquem nessa arca. Só que depois de 20 anos, você acorda, você tem que ir para o banheiro de manhã, você atravessa a sala e você vê a arca. Depois de 20 anos, você volta da escola, vai pegar o almoço, vai assistir o futebol e vai começar a comer o teu almoço do lado da arca. Final do dia, você vai estar lá jogando PlayStation com teus amigos, do lado tem a arca. Faz sentido? Em algum momento você começa a se acostumar com a arca. Aquilo que era a presença do Deus Jeová se tornou uma caixa.
E aqui então ele toca e Deus fala: chega, acabou. Aí reverência. Quantos querem continuar experimentando o mover de Deus na nossa geração? Tem algo sobre reverência que o Senhor quer restaurar nos nossos corações. Tem algo sobre devolver a glória a Ele que o Senhor quer restaurar nos nossos corações. Quem pode dizer amém para isso? E quando Ele começa então a agitar as águas, e Ele começa então a trazer a glória dEle, e nós nos portamos de maneira adequada, uma das coisas que eu comecei a perceber, número 4, é que o Senhor sempre vai nos pôr à prova com essa pergunta: presença ou programa? Você quer minha presença ou você quer teus planos? Porque eu não sei, mas eu acho que tem muita igreja e tem muitas famílias que buscam o derramar de Deus sem calcular que esse derramar pode te custar o planejamento. Eu não estou falando que eu concordo com caos e com desordem, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que tem momentos onde o Espírito Santo vem e ele interrompe as nossas rotinas. O que eu estou falando é que sim, um derramar de Deus, presta atenção, se quiser anota o que eu vou falar agora. Um derramar de Deus é sempre poderoso, mas um derramar de Deus nem sempre é conveniente. Deixa eu repetir, sempre ele vem com poder, mas quando ele vem com poder, às vezes vai bagunçar um pouco aquilo que é a tua programação. E uma das coisas que eu percebo é que quando você fala assim: Deus, eu quero o teu derramar, Ele vai sempre te pôr à prova em duas coisas. Você quer o essencial ou você quer o importante? Deixa eu repetir, você quer o essencial ou você quer o importante? Porque eu percebi algo que muitos de nós evangélicos, eu quero casar. Casar é essencial? Não, mas é importante. Eu quero estudar. Estudar é essencial? Não, mas é importante. Eu quero trabalhar, fazer dinheiro. Isso é essencial? Não, mas é importante. Então quer dizer que eu não devo casar, estudar, trabalhar? Não, você deve, contanto que isso não seja prioritário ao essencial. Então, o que é o essencial? Eu digo para você, independente da tua classe social, independente do teu nível de estudo, independente de onde você nasceu, para onde você quer ir, o essencial para o homem é que ele seja reconciliado com Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que ganho tem o homem conquistar o mundo e perder sua alma. Eu não sou contra você buscar o que é importante. Eu tenho meditado muito sobre isso, na verdade, sobre essencial e importante, porque nas últimas 3 semanas eu experimentei uma perda na minha vida. Minha mãe se foi 3 semanas atrás, exatamente no dia de hoje, sexta-feira, 3 semanas atrás. E sabe o que eu comecei a pensar? Sobre algo que ela falava muitas vezes para mim e para minha irmã. Minha mãe dizia: eu provavelmente não vou te deixar muitos bens, não vou te deixar muito patrimônio, mas o que eu vou te deixar é um temor a Deus, a melhor educação que eu posso te dar, sensibilidade ao Espírito Santo e um compromisso com a palavra de Deus. Sabe o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que legado, fala comigo, legado. O legado que você deixa é a vida que você vive. Deixa eu repetir, o legado que você deixa para futuras gerações. Você pode pensar: Thelma, eu tenho 22, deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos pensar geracional, porque o nosso Deus pensa geracional. O legado que nós vamos deixar para a geração alfa é a vida que nós vivemos, mais do que as conquistas que conquistamos, mais do que as palavras que nós falamos, ou daquilo que são os sonhos que nós sonhamos. Eu quero deixar uma coisa, sabe, o essencial é: Deus, eu quero ter esse relacionamento reconciliado contigo. Eu escuto isso nas palavras do rei Davi, Salmos 42, abre aí comigo. Davi, que tinha a promessa de ser o rei de Israel, versículo 1, ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Você consegue escutar o desespero na voz de Davi? Os salmos são poesias. Nessa poesia existe essa emoção de dizendo: Deus, que adianta o trono se eu não tenho o Senhor?
Que adianta ser o comandante de um exército poderoso se eu não tenho a tua presença? É Êxodo 33, quando Moisés ora: não me faça subir daqui se tua presença não for comigo. É a presença sobre programa. Eu não estou considerando a presença onipresente da característica divina de Deus, porque isso é para o crente e também para aquele que não ainda é crente. Da mesma maneira como Deus está aqui, o Senhor está no qualquer canto do Rio de Janeiro, onde um pecado está sendo cometido agora, porque Ele é onipresente. Agora, quantos aqui já nasceram de novo? Levanta a mão se você já nasceu de novo. Quer dizer que além dele ser onipresente, Ele faz presença no teu coração. Faz sentido? Então você tem a onipresença para o crente e para o não crente. Você tem então a presença da graça salvadora para o crente. Mas daí tem um outro patamar. Fala comigo, Shekinah. Shekinah é a manifestação da presença. Quando você fala: Deus, eu te dou condições para o Senhor manifestar. Isso aqui não é só para qualquer crente, é para o crente consagrado. Isso aqui é para o crente que fala assim: Deus, eu vejo o meu relacionamento contigo, a tua presença na minha vida como essencial, não é só importante. E quando você começa a clamar por isso, deixa eu dizer o que vai acontecer. Infelizmente ou felizmente, muitas vezes é bem no momento da inconveniência que ele aparece. Você está terminando o teu devocional, você tem que sair correndo de casa, você tem uma reunião, você tem um trabalho, você vai chegar atrasado na faculdade, e logo no finalzinho, na última oração, você sente o cheiroso entrar no teu quarto. Fala: ih, caramba, ele está aqui. Daí a pergunta fica: presença, planos e programações, quem se dobra para quem? Seus planos se dobram para a presença, ou a presença se dobra para os seus planos? Faz sentido? Deus, eu quero mover, eu quero sustentar esse mover. O Senhor está falando assim: então eu quero que você venha restaurar um zelo pela minha presença. Quem pode dizer amém para isso? E finalmente, continue seguindo a nuvem. A nossa tendência como ser humano é tentar controlar as coisas. Então a gente quer achar uma fórmula, a gente quer achar um macete. Eu quero dizer aqui para você que um derramar de Deus não é uma ciência exata. O derramar de Deus não é uma fórmula humana. O derramar de Deus é uma obra do Espírito Santo de Deus. Êxodo 40, versículo 36, quando o povo de Israel está indo a caminho da terra prometida, no versículo 36 diz que sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. Existia dentro deles, desde aquele momento, o Senhor tentando ensinar: vocês precisam seguir a nuvem. E muitas vezes a gente já está fazendo as malas, empacotando a nossa barraca, sem olhar a nuvem. E Deus fala assim: eu sei que eu sempre começo a me mover, mas dessa vez eu vou não me mover. Você já percebeu isso? Parece que você acha uma fórmula: se eu orar assim, se eu jejuar assim, se eu buscar o Senhor assim, eu vou sempre ter uma resposta. Uma vez funciona, segunda vez funciona, terceira vez funciona, na quarta você fala assim: eu sei que vai funcionar. Ele muda de direção. Quem já experimentou isso? Porque o Senhor está falando assim: não, eu quero que você continue dependente do Espírito Santo. Eu quero que você continue seguindo a nuvem. Um dos meus pregadores preferidos é Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon dizia: sem o Espírito Santo de Deus, nada podemos. Somos como barcos à vela sem vento, totalmente inúteis. Você chegar nesse lugar e falar assim: Deus, eu não sei nem o que fazer, só sei que eu tenho que te seguir. É você viver um estilo de vida onde você fala: Deus, se o Senhor não intervir, minha vida é um fracasso. Eu tenho falado para as pessoas: esse é o melhor lugar para você estar. Deus, eu quero dar tanto passo de fé, que se o Senhor não intervir, a minha vida é um fracasso. E daí, consequentemente, eu estou na tua dependência. Porque se eu não estiver na tua dependência, eu me tornarei autossuficiente. E eu não confio no teu Hayashi até o ponto. Faz sentido o que eu estou falando?
O Senhor está querendo trazer e resgatar, sabe, essa mordomia ao mover de Deus. Eu quero que você entenda, geração Z, millennial, evangélico, hoje aqui na Connect Global Conference, que existe uma oportunidade. Você fala assim: Deus, eu quero viver esse mover do Espírito Santo, eu quero sustentar esse mover do Espírito Santo. Fica de pé onde você está, eu quero terminar orando com você, eu quero orar por você, eu quero clamar e pedir que o Senhor venha restaurar em nós um fogo no nosso coração. Quantos estão famintos por isso? Eu creio que hoje à noite é uma noite onde o Senhor vai restaurar o primeiro amor. Eu creio que hoje à noite é uma noite onde o Senhor vai restaurar o zelo pela presença. Eu creio que o Senhor vai alimentar mais e mais a fome por um avivamento. Eu quero que você entenda a urgência, e eu oro para que o Espírito Santo venha pôr a urgência no teu coração, que nós temos a oportunidade como geração de vermos uma nação discipulada, se simplesmente aprendermos a sustentar o mover de Deus. Erga suas mãos onde você está. Aonde você estiver agora, com suas próprias palavras, comece a se pôr à disposição do Senhor. Fala assim: Deus, eis-me aqui. Eu abro, Senhor Deus, mão das minhas ideias, dos meus desejos, eu me submeto à tua vontade. Hoje à noite, Senhor Deus, renova em mim uma paixão por ti. Será que você consegue orar isso? Aonde você está, abre tua boca, começa você com as suas próprias palavras, expressa a Ele a tua dependência, expressa a Ele o teu desespero santo por Ele. Pai, eis-nos aqui. Eu peço que o Senhor venha renovar o fogo em nossos corações. Eu peço que o Senhor venha renovar uma paixão em nossos corações. Nessa noite, Senhor Deus, desde lá de cima até aqui à frente, Espírito Santo, venha soprar aqui no nosso meio. Acende a chama nos nossos corações. Vamos lá, 30 segundos. Será que você consegue clamar aonde você estiver? 30 segundos, abre tua boca. Se você não sabe nem o que orar, e ora em línguas, ora em línguas, mas faz alguma coisa. Levanta o clamor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Toca-nos hoje à noite, Pai. Pai, eu peço que o Senhor venha estar liberando visões, sonhos teus. Os teus sonhos são maiores que os nossos sonhos, os teus pensamentos são mais altos que os nossos. Pai, os teus planos são mais altos que os nossos planos. Hoje nós nos submetemos a Ti. Acende o fogo em nossos corações, acende o fogo, ó Deus, no altar de nosso espírito. Agora nós queremos alimentar esse fogo. Mais, aumenta aí o volume da tua voz. Mais, clame a Ele. Erga suas mãos para o alto, repita comigo: Senhor Deus, põe em mim um fogo que eu não consiga conter, que eu não consiga controlar. Nessa noite, renova a paixão por Ti. Nessa noite, põe uma urgência no meu coração. Eu quero discernir o que o Senhor está fazendo. Hoje, ó Deus, eu quero ser como uma moeda no Teu bolso. Usa-me, me gasta para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.